Olá, bem-vindo a mais um capítulo do projeto Metabolismo do Estilo de Vida. Esse projeto foi criado como uma forma de eu tentar explicar a influência que tem o nosso dia a dia, o nosso estilo de vida nas nossas moléculas. E por que a gente, como médico, fica enchendo a paciência para fazer exercício físico, para mudar dieta. Eu estou tentando explicar como as nossas moléculas reagem a essas mudanças no estilo de vida. E hoje eu vou falar sobre o que é estresse oxidativo. Bom, a gente tem uma produção de radical livre normal. Para a gente sobreviver, todas as nossas células, elas precisam de energia e no processo de fabricação de energia, a gente produz radical livre, é normal. E nós temos um sistema anti-radical livre, que a gente vai chamar de anti-ROS, que é um sistema de defesa que regula esses radicais livres. E o ROS tem que ser igual ao anti-ROS. E o que é o ROS? O ROS é um átomo que ele perde ou ele ganha elétron ou próton a mais, ele está desestabilizado. Esse átomo desestabilizado, ele tem que se estabilizar. Então, o que ele faz? Ele rouba das outras moléculas, das proteínas, de todas as nossas moléculas, esses átomos e transformam essas moléculas e essas proteínas em radicais livres, que também vão tentar se estabilizar de algum jeito. Quer dizer, ele é do mal. E o que é o antirradical livre? O antirradical livre são substâncias também instáveis, mas elas são capazes de doar elétron para esse átomo que está destemperado ou retirar o que está sobrando, ou seja, eles são capazes de devolver à normalidade esse átomo. E assim funciona, quer dizer, os elétrons e prótons ficam trocando entre os nossos anti-ROS e os ROS. E o que é o anti-ROS? Nós, o ser humano, existem algumas substâncias que a gente não fabrica, que a gente precisa dessas substâncias da dieta. E tudo aquilo que você já leu, que você já ouviu falar que é detox, eu estou estudando e estou chegando à conclusão que é. Tudo aquilo que a gente sempre ouviu falar, nessa aula não vai ter nenhuma novidade. Vitamina C, por exemplo. A vitamina C, ela é um excelente antioxidante. Ela é capaz de tirar e colocar elétron e próton nessas substâncias alteradas. A vitamina E é outro excelente antioxidante. Ela age, por exemplo, no fígado, estabelece de novo o equilíbrio do fígado. A vitamina A, então sabe aquilo que a nutricionista manda? Comer colorido, né? Quer dizer, quanto mais vegetais você comer, mais antioxidantes você está comendo. Todas aquelas verduras mais escuras, quanto mais escura, mais antioxidante. Então, tudo aquilo que a nutricionista fala, não, você tem que fazer um prato colorido, é verdade. Pode fazer o seu prato colorido, não tem jeito. Suplementação. Se você não tem essas coisas na dieta, aí você suplementa. Mas sempre é bom lembrar que tudo aquilo que tem na dieta é muito melhor absorvido do que aquilo que você suplementa. Outro grande antioxidante é o resveratrol, por exemplo, que é um flavonoide que tem na uva ou em qualquer fruta com a casca muito escura. E, obviamente, no vinho tinto também tem o nosso antioxidante. Pode tomar um pouco, mas isso fica para outra hora. Vitamina D. A vitamina D, você tem que consumir a vitamina D. A nossa dieta, ela é muito pobre em vitamina D. A gente não tem um hábito muito grande. Então, vale a pena a gente sempre suplementar a vitamina D. Então, todas essas substâncias são consideradas antioxidantes. E essa é a primeira linha. Então, o que essas substâncias fazem? São substâncias de pequeno peso molecular que grudam corpo a corpo nesses radicais livres. Não foi suficiente, a gente tem uma segunda linha de antioxidantes que são enzimas, são proteínas, capazes de transformar esses radicais livres em substâncias menos radicais. Não foi suficiente, a gente tem uma terceira linha de substâncias capazes de ou destruir essas substâncias danificadas
ou consertar, reparar essas substâncias danificadas. Ou seja, é um sistema muito potente e que funciona, não tem jeito. Agora, isso tudo para manter um equilíbrio ROS, anti-ROS. Quando a gente tem um pouquinho de ROS, é bom, porque o nosso organismo produz um sistema anti-ROS, ele provoca o organismo a produzir anti-ROS muito mais do que o necessário. E isso na ciência chama hormeses. Agora, quando a gente tem um ROS muito grande ou tem uma incapacidade, uma insuficiência de anti-ROS, isso sim chama estresse oxidativo. Em que situações, por exemplo, que a gente produz muito ROS? Né? Por exemplo, se você come um pouco de glicose, se você come um doce numa quantidade pequena, vai ter a glicose, vai ser quebrada, vai produzir um pouquinho de ROS e o nosso organismo dá conta numa boa, não tem problema. Agora, você chutou o pé na jaca, entendeu? Assim, sem dó, comeu muita glicose. O que acontece? O organismo, ele não consegue dar cabo dessa glicose de uma maneira assim, harmônica, ele não tem enzima para destruir essa glicose o suficiente. Sabe quando você pega água e põe açúcar dentro, não fica uma gosma? Então, o sangue em forma de gosma não circula. Então, o que o organismo tem que fazer? Ele tem que dar um jeito de tirar essa glicose do sangue. Então, o que ele faz? Ele pega enzimas que não estão acostumadas a fazer isso e chama para ajudar. Ô, você aí, vem me ajudar a quebrar essa glicose. Putz, eu não tenho ideia como é que eu faço isso, mas eu vou te ajudar. E para isso, cada enzima diferente que o organismo chama para ajudar a tirar aquela glicose do sangue, ele produz ROS, ele produz radical livre. E se nada disso funcionou, eu continuo com muita glicose, essa glicose tem que sair do sangue. Então, o que ela faz? Ela consegue grudar nas proteínas e transforma essas proteínas numa molécula do mal que chama AGE, Advanced Glycation End Product. Quer dizer, é uma proteína que vai estar grudada na glicose e por isso ela não vai funcionar direito. Então, por exemplo, esse açúcar pode grudar no colágeno e aí você tem um envelhecimento mais precoce. Ela gruda na insulina e essa insulina não funciona direito. Ela tem muitas consequências. É uma molécula muito legal de estudar. Por isso, eu vou fazer um capítulo à parte só com as AGEs. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, vai lá no canal que vai ter um capítulo só sobre isso. E qual que é a consequência pra gente disso? Por exemplo, os nossos vasos, eles são, eles têm que estar bonitinho, ele tem que estar lá certinho. A AGE, ela provoca, ela faz com que o colesterol grude de uma maneira mais fácil na parede dos vasos. Essa gordura que gruda na parede dos vasos é o que a gente chama de aterosclerose. E é por isso que a coronária entope, é por isso que a gente infarta, é por isso que tem derrame, pressão alta. Uma das consequências é essa grudação dos lipídios na parede do vaso causada pela AGE. Outra consequência, a AGE que tá, a glicose que está sobrando, onde que ela vai grudar? Por exemplo, na hemoglobina. Então, sabe o que o seu médico pede? Hemoglobina glicada? É isso. É a hemoglobina que está grudada numa glicose. Ela não vai funcionar direito para esse transporte de oxigênio, por exemplo. Mas ela dá para a gente no sangue dizer se a gente está indo bem ou não. Num paciente não diabético, essa hemoglobina glicada tem que estar abaixo de 6. Se ela chegar perto de 6, o ideal é 5,5 mais ou menos. Chegou perto de 6, é uma luz amarela. Você tem que parar de comer glicose, né? Quer dizer, não é só a glicose, é todo carboidrato com índice glicêmico alto. O que quer dizer isso? Farinha branca, açúcar, tudo que no sangue vai virar glicose de uma maneira muito rápida. Isso é índice glicêmico alto e é isso que a gente tem que evitar. Isso é inflamatório, já mostrei que não tem jeito. A parte mais importante dessa aula vem agora, que é a teoria epigenética do envelhecimento.
O que é isso? É a teoria do use it or lose it, ou seja, Deus deu um corpício pra gente que a gente tem que usar. Se não usar, não vai dar certo. É mais ou menos assim. Eu já expliquei numa outra aula a glicose, ela sofre um processo de digestão dentro do nosso corpo, entra na mitocôndria para fazer o ATP. Né? O ATP é a energia que a gente precisa para sobreviver, é a energia do nosso corpo em forma de ATP. Aí você não sai do sofá, você não faz exercício físico, você não faz nada, você fica lá. O que acontece? Começa a sobrar ATP. Vai sobrar ATP, vai sobrar elétron e próton escapando em todas as nossas células. Isso gera um estresse oxidativo que chega no DNA e fala: meu, essa mitocôndria tá louca, ela não para de produzir ATP. Aí o que o DNA faz? Mas manda ela parar. Ela não consegue, ou ela tá produzindo ATP ou ela tá morta. Então faz o seguinte, mata a mitocôndria, né? Quer dizer, acaba com a mitocôndria, senão ela vai acabar com a célula. E o DNA vai lá e manda matar a mitocôndria. Né? Matou a mitocôndria, não tem mais aquele monte de ATP, não tem mais aquele monte de elétron e próton escapando, diminui o estresse oxidativo da célula, mas a gente fica com menos energia. E isso é uma bola de neve. Então, assim, você tá num esquema que você tá indo toda hora para academia. Aí você para 3 semanas porque ficou com preguiça, porque tá chovendo, não foi. Quando você vai, não vai ser que nem você tava antes. Por exemplo, eu corro. A corrida, eu paro de correr 3 semanas, quando eu volto eu canso. Por quê? Morreram as mitocôndrias nessas 3 semanas. É implacável. Você pede ATP, o organismo te dá. Você sobra ATP, o organismo mata as mitocôndrias. Então, assim, como que a gente cultiva essas mitocôndrias? Não parando de ir na academia. Sempre fazendo exercício físico ou comendo menos glicose. Não pode sobrar energia. Sobrou energia, mata a mitocôndria. E a gente fica no envelhecimento. Então, como que funciona? A gente tem sobra ATP, que é pelo sedentarismo ou porque você come muito, sobra energia, mata a mitocôndria, né, que é uma alteração epigenética, mata a mitocôndria, a gente tem menos energia ainda, menos vontade de fazer as coisas e menos faz. Então isso é uma ladeira abaixo, não tem jeito, é uma espiral descendente e é assim que a gente morre. É assim que todos os nossos tecidos morrem. Ou seja, até agora, essas aulas que a gente pôs no canal, eu mostro para vocês como que a gente morre e como que a gente faz para morrer, o que acontece com o nosso organismo. A partir daqui vai ficar mais animado, porque eu vou começar a explicar como que a gente interage nessa parte molecular para viver mais e melhor. Então, vejo vocês nas próximas. Até lá!